Patriota, seja bem-vindo ao canal JV Notícia e hoje eu venho trazer para vocês o chefe da assessoria do governo Lula, Celso Amorim, tenta disfarçar o apoio do governo Lula ao presidente Nicolás Maduro. Veja esse vídeo comigo. Venezuela, a mando também do presidente, como sempre, para conversar com o presidente Chaves, o presidente Maduro, que me recebeu na sua residência. Meu objetivo lá não era atuar como observador eleitoral. Fui como enviado especial do presidente Lula com o objetivo de me colocar à disposição caso surgisse a necessidade de facilitar o diálogo entre o governo e a oposição. Antes das eleições e durante o tempo em que as urnas ficaram abertas, não chegou ao meu conhecimento nenhum indício significativo de incidentes. Circulei pela cidade e senti um clima até de tranquilidade. Comecei a receber relatos de problemas na noite do dia 28 de julho, já à noite, depois do término das eleições. Nessa noite recebi a informação de que os fiscais da oposição não teriam conseguido obter cópias de atas em algumas mesas eleitorais. Transmiti essa informação ao Centro Carter para que pudessem averiguar o ocorrido. Os resultados foram anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral entre 23 horas e meia-noite. Havíamos sido apurados 80% dos votos. Segundo o anúncio, Nicolás Maduro teria ganho por 51,2% dos votos e Edmundo teria 44,2%. Esses resultados foram atualizados em 2 de agosto, com 99,97% da apuração. Nessa atualização, Maduro contaria com 51,96% dos votos e Gonçalves com 43,18%. Mas as atas não foram apuradas. Eu me reuni com o presidente Maduro, pedi uma audiência a ele, que foi prontamente oferecido, que estava acompanhado pelo presidente da Assembleia Nacional, Rory Rodrigues, e que com o candidato Edmundo Gonçalves. Meu colega, Aldo Faleiro, me acompanhou nessa visita. Maduro atribuiu o atraso na divulgação dos resultados, perguntado por mim, naturalmente, atribuiu o atraso na divulgação dos resultados a um ataque cibernético e sinalizou que apresentaria as atas como sempre foi feito. Nos próximos dias, dizendo ele, como sempre foi feito. O impasse em torno da publicação das atas foi levado pelo governo ao Tribunal Supremo de Justiça do governo e governo e oposição têm posições distintas sobre o papel da Corte. A oposição argumenta que o órgão estaria invadindo as competências do Poder Eleitoral. O governo critica a oposição por não ter comparecido à Corte. A posição do Brasil obedece a princípios muito importantes. A defesa da democracia, a não ingerência, problemas que nem sempre, cuja conciliação não é sempre fácil, também, senador. A defesa da democracia, a não ingerência em assuntos internos e a resolução pacífica de controvérsias. Por isso, temos insistido na publicação de atas. O senhor normalmente é considerado o principal assessor internacional do presidente Lula e foi enviado por ele à Venezuela para acompanhar essa crise. Então, eu creio que posso considerar que as suas posições, em regra, refletem as posições do presidente Lula nesses assuntos em particulares. O senhor mencionou da questão da paz, que o governo brasileiro busca a paz na Venezuela, mas o senhor mesmo aqui reconheceu, isso tem sido denunciado, inclusive pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Proteção de Direitos Humanos, as detenções, as prisões arbitrárias que estão ocorrendo na Venezuela, não só de opositores, mas manifestantes. O senhor mencionou aqui o número de 1.200 pessoas, que é um número que tenha sido apontado, mas o próprio governo Maduro tem se jactado de prisões em maior número, que chegam a 2.000. Como pode ter paz, embaixador, com essa política de prisões arbitrárias, há acusações de tortura, inclusive, sobre a oposição? É essa paz que o Brasil está defendendo na Venezuela? E como que o senhor consegue conciliar esse desejo pela paz, né, com esse tipo de política que tem sido adotada pelo Maduro? Inclusive, tem sido denunciado por órgãos internacionais reconhecidos como Alto Comissariado das Nações Unidas, tem sido noticiado pela imprensa. O que eu vou é tentar obter a fotografia do presente versus a posição do Brasil. O que nós temos lá? 2.000 pessoas presas. Começou com 1.200, mas já deve ter passado de 2.000. Presos. É a paz na Venezuela. Quer dizer, e com a ameaça de prender os próximos que forem à rua.
Eu não sei qual foi o grau de vandalismo lá, ninguém quebrou relógio, não houve danos materiais nas instituições, mas muito rolo na rua. E é feito para intimidar. Uma pausa no vídeo para que vocês possam estar deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando para todos os seus amigos e vamos para o vídeo. Nós sabemos disso. Nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que as atas, daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. E, enquanto isso, o processo repressivo prossegue. Processo repressor. Constrangedor. Então, eu acho que, em nome daquilo que a democracia, que todos nós anelamos, e os estatutos da OEA também falam, os nossos requisitos para, por exemplo, participação do Mercosul, da Bolívia, nós aceitamos sub judice. A comissão nós exigimos estar constituída, ou está sendo constituída, uma comissão para verificar o que está havendo na Bolívia. O senhor sabe disso. E o Cid Gomes, nosso vice-presidente, cuidou para que isso também fosse aprovado no plenário. Exato. Agora, nós não somos o agente dinâmico, nós, Senado, ou Comissão de Relações Exteriores. O agente dinâmico é o presidente da República. Ou seja, é o executivo, está na Constituição. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, tem que haver uma data para que nós não caiamos no ridículo e nós não fiquemos isolados no mundo, aí sim. Todo o esforço para que o Brasil não seja um pária, que eu muitas vezes já ouvi, nós hoje estamos fortes candidatos a sermos o pária. Acho que é importante nós fazermos alguns registros aqui da incoerência desse segmento da extrema-direita no nosso país, né? Obviamente que qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, onde quer que aconteçam, obviamente onde aconteça lawfare, nós temos que nos manifestar, mas não cabe à autoridade política, à extrema-direita desse país, nem para falar de lawfare, nem para falar de democracia e direitos humanos. Com episódios recentes, lawfare, em 2018, o atual presidente da República foi impedido de disputar uma eleição que ele venceria por causa de um lawfare praticado no Brasil. Seja lá em Curitiba, por um juiz de primeira instância, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, carece de autoridade política para falar sobre esse tema, para criticar quem quer que seja, assim como para falar de liberdade e democracia. O nosso governo tem autoridade política para debater essas questões e tentar produzir alguns entendimentos. Meu caríssimo embaixador Celso Amorim, é sempre uma honra enorme para todos nós aqui apreciar vosso conhecimento e vossas informações, Vossa Excelência, que é um orgulho da nossa chancelaria, do nosso Itamaraty. Eu acho que na preliminar é necessário ser registrado isso, porque ao ver o senhor aqui falar, como já vi anteriormente o embaixador Mauro Vieira, nós apreciamos o retorno da tradição diplomática brasileira. Tradição diplomática brasileira que sempre destacou esse país como uma nação multipolar com relação com todas as nações do mundo e baseado nos princípios constitucionais que estão no artigo 3º da Constituição. E é assim que nossa diplomacia está atuando agora, muito bem relatado pelo senhor. E é de hoje, com o senhor, que tem garantido que o Brasil não está isolado do mundo, que o Brasil não é pária. Aliás, o Brasil, nos últimos 2 anos, tem demonstrado concretamente que voltou ao mundo. Mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições. Tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões. E, no entanto, a visão que, particularmente, que é da opinião pública brasileira, inclusive, os jornais são muito categóricos nesse sentido. Posição de vários grupos aqui latino-americanos, inclusive compondo ex-presidentes latino-americanos, Grupo Ideia, o Grupo Democracia e Liberdade, que o Brasil tem atuado de maneira muito complacente. Queremos a paz, sim, temos instrumentos limitados, mas até quando
Maduro vai violar esses acordos? Vai prender opositores? Vai fraudar essa eleição? E o governo brasileiro vai permanecer nessa posição de relativa patitude, que mal, desculpe aqui a expressão, mas essa é a percepção que nós temos. Chega um momento que o governo brasileiro tem que dizer chega. Um ditador que tem como bandeira de paz prisão e sangue. Inclusive, embaixador, eu tenho contato com comunidades religiosas do país. Adolescentes com autismo foram presos agora, semana passada. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver isso. Meninos com autismo sendo presos porque protestaram. Mas é só o que é o caráter daquele ditador sanguinário. E aí, o senhor está aqui porque nós tivemos um brasileiro que entrou quando outros observadores não puderam entrar. E, por último, embaixador, só aqui para a extrema esquerda, porque eles me chamam tanto de extrema direita, então eu me sinto à vontade de chamá-los de extrema esquerda. O Brasil não perdeu protagonismo no governo passado. Eu fui a ministra de Direitos Humanos, não sei se o senhor sabe. Eu estive em todos os fóruns internacionais. E meu maior problema nos fóruns eram as tais reuniões bilaterais. Todos os países queriam falar comigo. Fomos candidatos à Comissão de Direitos Humanos e ganhamos no 2020 com recorde de votos. Está aqui a ministra Tereza, a ex-ministra. Quantos comércios internacionais você abriu, Tereza? Dezenas e dezenas. Como é que esse discurso ainda se sustenta que o Brasil esteve isolado no governo passado? Não. Eu acho que a gente vai ter uma audiência pública logo aqui nessa comissão e mostrar que nós não estivemos isolados. Nós não falamos com ditadores no governo anterior, mas nós não estivemos isolados. Pelo contrário, nós caminhamos muito em parceria com grandes nações. Coletiva, ideológica, principalmente por parte da imprensa da esquerda. Eu tenho aqui a imagem de duas grandes autoridades da América Latina. Esse é internacionalmente conhecido como sendo um ditador sanguinário narcotraficante com condenação nos Estados Unidos. Esse, o defensor da nossa democracia, o grande herói que salvou a democracia brasileira. Duas figuras políticas da América Latina. Aí eu pergunto, vocês sabem qual desses dois aqui mandou prender manifestantes? Qual desses dois mandou prender jornalistas? Qual desses dois mandou prender políticos da oposição? Qual desses dois tornou inelegível o principal líder da oposição? Deputado, eu não quero interromper, mas para não mostrar cartaz no... Não tem nada, presidente, olha. Qual desses dois que eu mostrei para vocês coordenou as eleições do país? Qual desses dois classifica a oposição como sendo fascista, nazista e golpista? Qual desses dois, mais uma vez para continuar, qual desses dois sequestrou o judiciário do seu país e criou ali dentro uma organização criminosa? Sabem me responder? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Pacheco. Pois se vocês estão achando que eu estou me referindo ao Maduro, não estou me referindo ao Maduro. Na verdade, o Maduro hoje está aprendendo com o nosso Alexandre de Moraes como implementar uma ditadura com uma chancela de sendo democracia. Maduro hoje tem inveja do Alexandre de Moraes. Talvez no próximo golpe que o Maduro der na Venezuela, ele vai usar os artifícios de Moraes. O Brasil foi sequestrado por um ditador usando uma toga no judiciário. E é vergonhoso ver que os nossos colegas parlamentares do Congresso estão se curvando diante dessa ditadura. Isso nós já esperávamos da esquerda. A esquerda sempre apoia narcotraficante, ditador sanguinário, sempre apoia terrorista. Mas ver isso do presidente do Senado, do presidente do Congresso, aí é vergonhoso demais. Nós estamos diante de uma oportunidade única, presidente, única, de resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Então, meus colegas, e para concluir, presidente, essas duas figuras que eu apresentei para os senhores, uma delas é um ditador, certo?
não é Maduro. Maduro quer ser ditador na Venezuela. No Brasil nós já temos um com Alexandre de Moraes. Por isso eu convoco a população, vamos voltar às ruas sim. Precisamos da pressão popular para passar esse impeachment do ditador e resgatar o mínimo de decência e estabilidade jurídica no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal, revelam mensagens, e isso está em todas as redes sociais, diversas matérias, que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime ao investigar ilegalmente, sem o devido processo legal, bolsonarista. E eu quero aqui me dirigir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já passou da hora de o senhor sair da inércia, da omissão, da covardia e fazer justiça aqui no nosso país. Porque nós já viramos uma Venezuela com esse ditador. Se falou tanto que o presidente Bolsonaro era ditador, que ia perseguir, que ia matar gays, cumpriu toda a Constituição, jogou sempre nas 4 linhas. A gente viu aqui a esquerda vomitando, chamando o presidente Bolsonaro de fascista, de ditador. Vocês não vão se pronunciar contra esse ditador Alexandre de Moraes? Um dia vai se voltar contra vocês também. O que nós, deputados e deputadas da direita, estamos defendendo aqui é o devido processo legal, é a liberdade e sim a democracia. Não essa democracia desse ex-presidiário descondenado que está na presidência da República, mas uma democracia onde o ministro do STF respeita a Constituição, respeita o devido processo legal. Hoje, a Polícia Federal, que eu tive muito orgulho de participar de diversas operações para combater crime organizado, facção criminosa, amando Alexandre de Moraes entrando na casa de 2 mulheres, aliás, uma mulher e uma menina de 16 anos, filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. Nós estamos realmente com uma Gestapo aqui no nosso país. Senador Rodrigo Pacheco, vire homem e faça justiça aqui no nosso país. É um momento de não só nós parlamentares, mas de todo o povo brasileiro se levantar pela luta, pelo cumprimento da lei, da ordem e do devido processo legal. Deus, pátria, família e liberdade. Senhor presidente, o maior pedido de impeachment da história do Brasil será protocolado no dia 9 de setembro deste ano. A partir de hoje, os deputados federais e os senadores vão coletar assinaturas de todos os brasileiros que concordam com o impeachment de Alexandre de Moraes. Todas as informações que foram divulgadas até esse momento apontam o abuso de poder. Eu sou delegado de polícia, eu dediquei 12 anos da minha vida à investigação e é básico. Se investigam fatos, nunca pessoas. Essa é a diferença entre perseguir e investigar. Isso aqui é técnico, é aula, presta atenção. Um fato é investigado pelos vestígios que estão relacionados com o crime. Uma pessoa é perseguida por quem ela é. Buscar fatos relacionados com Jair Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com a Revista Oeste, com os deputados federais que constam na listinha de inimigos, é perseguir. E nós lutaremos contra essa perseguição. A partir de hoje, vou coletar assinaturas de todos os cidadãos brasileiros que desejam o impeachment de Alexandre de Moraes. No dia 9 de setembro, essa lista será entregue no Senado Federal. Está a cargo de cada deputado, cada senador, cada cidadão brasileiro fazer a sua parte, expressar a sua indignação, o seu desejo de ver justiça no sistema judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Essa foi mais uma notícia do JV. Espero que vocês gostaram. Já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.